Garrafa quase vazia. Eu levanto e ali está ela. A garrafa quase vazia em cima da pia. A água reflete a luz do sol. E eu olho para ela, me identifico, tão estranha, sem esperança. Só ela, ali parada sozinha. Em volta dela nada havia. Quase cheia, mas quase vazia. Fazia todo sentido. Me entendi naquela garrafa. Sem tampa, talvez vazando, quase cheia, mas quase vazia. Me degustei de um gole tímido, amargo da água parada daquela garrafa. Quase cheia, mas quase vazia. Me deleitei em entender que minha mente era cheia de perturbações. Vazias de esperanças, era quase cheia, mas quase vazia. No último gole de esperança, vomito toda a água da garrafa agora completamente vazia. Ou cheia de vazio. Será que vomitei meus amargores interiores? Estou cheia de nada. E de nada estou tudo. Eu sou poeta. Essa poesia foi feita por mim, tá? E hoje o assunto do vídeo vai ser questões aí filosóficas, umas pautas poéticas e algumas coisas a mais também, tá? Vai ser assuntos diversos, na verdade. Eu vou falar sobre várias coisas diferentes nesse vídeo, sobre mim, sobre o que eu acho, opiniões. E é isso. Eu acho que vai ser um novo quadro no canal. Alguns dias eu vou parar, eu vou só gravar minha câmera, só meu rosto, um vídeo bem pouco editado. Mas também não vou tentar não fazer um vídeo muito longo, né, pra não ficar chato também. E aí eu vou abordar pautas gerais, assim, sobre o mundo mesmo, tipo, sei lá, aquecimento global, desde aquecimento global até farofa da Dick, umas coisas assim. Aproveitando o meu vídeo anterior, em que eu me assumi pro meu canal, né, pra vocês. E o vídeo foi um pouquinho sobre mim, eu falei sobre a minha transexualidade, falei mais algumas coisinhas sobre a minha vida. E eu já vou aproveitar pra falar de novo sobre mim, tá? Basicamente, hoje eu vou falar sobre poesias. Eu tenho um Instagram que é @AliceOPB, vai estar aparecendo aí na tela. E nesse Instagram eu posto inúmeras poesias, fotos minhas também, mas inúmeras poesias que eu fiz ao longo da minha vida, assim mesmo, sabe? Essa é uma delas. Tenho percebido que eu estou evoluindo bastante em poesias. Recitei uma poesia num trabalho de escola, no sarau. E eu me declarei escritora intermediária. Além das poesias que eu faço, eu também escrevo algumas prosas poéticas, alguns textinhos poéticos. E por fim, estou escrevendo uma história de fantasia, um livro de fantasia inspirado em um monte de coisa que eu vi, joguei, assisti. Que e uma das coisas principais é Steven Universo, Naruto, Harry Potter, no caso o livro, né, o livro Harry Potter, o anime Naruto e o desenho Steven Universo, jogos também como Hollow Knight, entendeu? Tô fazendo uma história inspirada em tudo isso, tudo que eu absorvi durante anos como inspiração para eu criar uma história. Como uma fonte de fantasia e de aprendizado e de estudo sobre fantasia. E aí agora eu tô fazendo uma história que já tem, acho que uns 25 capítulos mais ou menos. Tá quase na metade da história do primeiro livro, porque eu acho que vai ter dois, que eu acho que não vai dar pra contar a história toda em um livro, que a história é bem grande. E é uma curiosidade que eu queria estar falando pra vocês mesmo, assim, só queria estar levantando essa pauta, porque eu gosto muito de poesias. E eu acho que a leitura é muito importante para a pessoa. Eu sou gamer, eu já joguei praticamente 300 jogos durante a minha vida toda. E mesmo assim, mesmo sendo um estilo de vida, porque ser gamer é um estilo de vida assim como ser skatista, ser gótico. Não é só roupa, também é um estilo de vida em geral mesmo, sabe? Que influenciam até no estilo de música que você escuta. É uma das coisas principais da minha vida, das minhas exercícios principais, e que me ajuda até nos meus problemas cotidianos, são os jogos. Problemas como a tristeza, raiva, às vezes eu tô muito mal um dia, e aí eu vou lá e jogo e o jogo me acalma. E é o que um estilo de vida faz. Se você gosta muito de uma coisa, normalmente essa coisa vai te acalmar mesmo com seus problemas. Um skatista sempre vai andar de skate pra acalmar os seus problemas, entendeu? E esquecer um pouco das coisas ruins. Eu tô explicando tudo isso basicamente pra dizer que, mesmo sendo um estilo de vida,
Eu compreendo que é um estilo de vida meio problemático, como eu acabei de falar, e é muito importante ler. Conhecimento é muito importante, e eu amo ler. Eu sou escritora, e também é um estilo de vida. E sempre que eu tô mal, eu escrevo também. Então eu acho que a cultura é uma coisa muito importante, ler livros é uma coisa muito importante, e fazer arte é importante, a arte é muito importante. E essa é a pauta de hoje. Eu só queria dar uma desabafada, falar um pouquinho sobre isso. E agora eu vou falar uma coisa muito interessante que eu falei em live, da live de eu estudando, que é uma frase que o meu professor de matemática disse numa videoaula das aulas EAD das aulas EAD da escola que eu tô tendo. Pitagorenses, os estudantes da escola Pitágoras, há muitos anos atrás, né? Eles acreditavam que os números eram o princípio de todas as coisas do mundo. Mas a coisa mais simples da matemática foi a ruína dos pitagorenses. O próprio teorema de Pitágoras. Porque vamos supor que os catetos são 1 e você quer descobrir a hipotenusa. Todo o cálculo vai chegar no momento que vai chegar na raiz quadrada de 2. Mas a raiz quadrada de 2 é um número decimal infinito, não periódico. E esse número que dá, né, a raiz quadrada de 2, foi a ruína dos pitagorenses. Porque como que o princípio de todas as coisas do mundo não conseguiria explicar a coisa mais básica, que é a diagonal de um triângulo? Por algum motivo eu achei essa frase muito foda e criei toda uma história em volta disso, uma história digna de um anime, digna de um livro. É a minha opinião, a minha humilde opinião, né? Sem querer me exibir, mas já me exibindo. A história é meio longa, eu disse o que eu pensei quando ele falou essa frase em live. Eu não vou falar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, se já não tá muito longo, eu sempre me estendo muito. 3 minutos, sabe? Longuinho. Mas eu achei muito foda. Eu fiz arte em volta de uma frase de uma aula minha, de matemática. Eu achei isso muito legal. Eu acho que é uma coisa que nós todos devemos fazer. Anotar algumas frases que a gente acha interessante, algumas coisas que a gente acha interessante, e tentar escrever algo em volta disso. Mesmo que não saia uma arte, mesmo que saia um texto meio mecânico, mesmo que seja só uma anotação do que você achou, eu acho interessante. Talvez aquilo possa abrir a sua mente, sabe? Por que o nome do meu canal é Falsa Realidade? Eu tava num momento meio ruim da minha vida, e o momento em que a gente tá na nossa vida reflete em todas as coisas que a gente faz, incluindo o nome de canal. Eu ia mudar o nome do canal e falei, pô, vou colocar o nome de canal da hora, de acordo com o que eu tô sentindo agora. Isso aí é falsa realidade. Eu não vou explicar aqui, até porque é uma coisa muito pessoal. Não vou falar sobre a minha vida pessoal, né? Meu canal não vai servir pra isso, pelo amor de Deus. Não vou me expor na internet, né? Vai que aparece um maníaco aí e vem me encher o saco, tá? Mas basicamente eu coloquei falsa realidade e aí criei toda uma história por trás disso também. O que seria a falsa realidade? Seria o mundo dos jogos. A realidade verdadeira seria o nosso mundo real. E a falsa realidade seria os jogos, tá? E pra gente se esconder da realidade atual, que muitas vezes é horrível, por muitas situações que a gente passa em casa, a gente se esconde de uma falsa realidade que são os jogos. E aí por que o nome do meu canal é Falsa Realidade? Porque é como se eu fosse uma guia da falsa realidade para todos vocês que assistem o meu canal, né? Tanto que eu fiz um RPzinho em um vídeo de um personagem que entrou na falsa realidade. Depois vocês dão uma passada no vídeo, vai estar aparecendo aí no card aí em cima. E aí, o que é legal da falsa realidade, né? Desse universo que eu criei. Basicamente, você que se sente como nada pode ser tudo. Eu já fui uma pessoa foda saindo da casa de uma velha assassina, Grainy. Eu já fui uma competidora muito fodona que conseguiu passar por inúmeros obstáculos e ganhar Stumble Guys. Eu já fui uma sobrevivencialista muito foda. Consigo construir uma casa enorme e fazer todo um sistema de bebidas e elevador, Minecraft. Eu já fui uma pilota de carro que joga futebol, Rocket League. Eu já fui uma soldada militar do exército, Call of Duty. Eu já fui um monte de coisa.
na falsa realidade. É como se eu saísse da realidade e me transformasse em um personagem. Naquele momento que eu tô jogando, eu me sinto como se estivesse dentro do jogo. E isso é muito legal, porque os jogos são imersivos. Pelo menos principalmente pra quem tem criatividade, né? Eu tenho muita criatividade. E eu sei muito bem me colocar nos cenários. Então eu fico muito imersiva. E é isso que eu quero dizer quando eu digo falsa realidade. Então é por isso que o nome do meu canal é Falsa Realidade. E o org 1 é basicamente de primeira organização, porque a ideia é eu ter um canal secundário que é o org 2, ou seja, a segunda organização, né, o segundo canal feito. E o SQPJ é Será que Posso Jogar, que é basicamente um nome antigo meu criado por mim e uma amiga minha. E Falsa Realidade é um nome que eu criei na ideia de ser um nome filosófico e que abrange toda essa história. E isso é muito curioso, que todas as coisas que eu passo e as coisas poéticas que eu faço refletem outras coisas como isso, por exemplo, né? Eu gostei muito da historiazinha que eu criei no vídeo que eu criei, embora não tenha pegado nenhuma visualização praticamente. E gostei muito do nome. Ao longo desses 4 anos, meu canal mudou de nome umas 3 vezes. E é porque você pesquisava o nome do meu canal e não aparecia meu canal, aparecia outros vídeos e outros canais, nada a ver. Ao mesmo tempo que virou algo poético, virou um nome perfeito, sabe? E eu fico muito feliz com isso. Quando eu faço meus vídeos com roteiro, meu vídeo é tudo improvisado. O que eu acho melhor, porque dá mais criatividade, não fica mecânico o vídeo. Porém, acontece isso, de o vídeo se estender demais, de ficar enrolando demais, repetir a mesma coisa e acabar não fazendo direito o que o vídeo propôs. Mas eu acho que mesmo assim o vídeo ficou bom. Eu acho que até que eu falei sim basicamente o intuito do vídeo, que era falar sobre poesia e sobre filosofia e a minha opinião sobre como é importante a arte. Então eu acabei falando sim, mais ou menos. Não saiu como eu queria, mas saiu o intuito, a raiz principal do que era para ser o vídeo. Não se esqueça, hoje ainda vai ter gameplay de Grainy no modo hard, porque eu joguei Grainy, mas não foi no modo hard, foi no modo normal ou easy. E agora eu pretendo fazer uma nova série, só que dessa vez no modo hard, jogando todos os Grains no modo hard. E também vai ter live de The Evil Winston, eu acho que se pronuncia assim. Que é um jogo de terror também. Amo jogos de terror. E é isso, gente. Likes. A meta de like pra esse vídeo vai ser 3 likes. Porque eu percebi que eu não tô pegando muitos likes no meu vídeo, no máximo 5. Então a meta de like desse vídeo vai ser 3. E não se esqueça na meta principal do nosso canal. Não se esqueça, 100 inscritos. A gente tá quase. Eu quero muito chegar em 100 inscritos. Não deixe a Alice na mão, por favor. Por favor. Por favor, gente. Beijos molhados da Alice. Ai, caraca, quase caiu o monitor todo, velho. Garrafa quase vazia. Eu levanto e ali está ela. A garrafa quase vazia em cima da pia. A água reflete a luz do sol. Eu olho pra ela, me identifico. Tão estranha, sem esperança. Só ela, ali parada sozinha. Em volta dela nada havia. Quase cheia, mas quase vazia. Fazia todo sentido. Me entendi naquela garrafa. Sem tampa, talvez vazando. Quase cheia, mas quase vazia. Me degustei de um gole tímido, amargo da água parada daquela garrafa, quase cheia, mas quase vazia. Me deleitei em entender que minha mente era cheia de perturbações, vazia de esperanças, era quase cheia, mas quase vazia. Num último gole de esperança, vomito toda a água da garrafa agora completamente vazia. Ou cheia de vazio. Será que eu vomitei meus amargores interiores? Estou cheia de nada. E de nada estou tudo.